Hoje vamos falar sobre uma das histórias mais antigas e fascinantes da Bíblia, o Dilúvio e a Arca de Noé. Será que esse evento realmente aconteceu? Como foi a vida de Noé e sua família dentro da arca? E o que podemos aprender com essa história? Vamos descobrir! O dilúvio foi um evento catastrófico que mudou o curso da história da humanidade. Segundo a Bíblia, Deus decidiu enviar o dilúvio para destruir toda a vida na terra, devido à corrupção e maldade que haviam se espalhado entre os seres humanos. A Bíblia diz que a maldade do homem era grande e que a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus, por causa da violência e da imoralidade sexual. Mas Deus não queria acabar com toda a sua criação. Ele viu que havia um homem justo e fiel chamado Noé, que andava com Deus e obedecia aos seus mandamentos. Deus escolheu Noé para ser o representante da humanidade e o avisou sobre o dilúvio que viria. Ele também deu instruções para que Noé construísse uma arca, uma grande embarcação de madeira, para salvar a sua família e um par de cada espécie de animal. Noé aceitou a missão de Deus e começou a construir a arca, mesmo sem entender como seria o dilúvio. Ele também avisou as outras pessoas sobre o que ia acontecer, mas elas não deram atenção aos seus avisos e continuaram vivendo como se nada fosse acontecer. A Bíblia diz que Noé levou cerca de 120 anos para construir a arca, que tinha 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. A arca tinha 3 andares e muitas divisões internas para acomodar os animais e os mantimentos. A arca tinha apenas uma porta e uma janela, que ficavam sob o controle de Deus. Quando tudo ficou pronto, Deus mandou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entrarem na arca, junto com os animais que Deus havia escolhido. Então Deus fechou a porta da arca e enviou o dilúvio. A Bíblia diz que todas as fontes do grande abismo jorraram, e as comportas dos céus se abriram e que a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. O dilúvio foi tão forte que cobriu toda a terra com água, até mesmo as montanhas mais altas. A Bíblia diz que tudo que havia na superfície da terra pereceu e que só Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. A Bíblia diz que Noé e sua família ficaram dentro da arca durante cerca de 1 ano, enquanto a água ainda cobria a terra. Eles tinham que alimentar e limpar os animais, que provavelmente estavam em um estado de hibernação ou de tranquilidade. Eles também tinham que lidar com o cheiro, o barulho e o balanço da arca. Eles tinham que confiar em Deus e ter paciência para esperar o tempo dele. A Bíblia também diz que Noé usou uma janela para soltar um corvo e uma pomba, para ver se a água tinha baixado. O corvo saiu e voltou várias vezes, mas a pomba não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca. Depois de 7 dias, Noé soltou a pomba novamente, e ela voltou com uma folha de oliveira no bico, mostrando que a vegetação estava crescendo. Depois de mais 7 dias, Noé soltou a pomba pela 3ª vez, e ela não voltou mais, indicando que a terra estava seca. Finalmente, Deus falou com Noé e mandou que ele, sua família e os animais saíssem da arca. Noé obedeceu e construiu um altar para agradecer a Deus pela salvação. Deus ficou satisfeito com o sacrifício de Noé e fez uma aliança com ele e com toda a vida na terra. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio e colocou o arco-íris no céu como um sinal dessa promessa. E o que podemos aprender com a história do dilúvio e da arca de Noé? Podemos aprender que Deus é justo e santo, e que Ele não tolera o pecado e a maldade. Podemos aprender que Deus é misericordioso e fiel, e que Ele oferece salvação para os que obedecem e confiam nele. Podemos aprender que Deus é soberano e poderoso, e que Ele controla a natureza e a história. E podemos aprender que Deus é amoroso e gracioso, e que Ele faz alianças e promessas com os seus filhos. A história do dilúvio e da arca de Noé é uma história de juízo e de salvação, de morte e de vida, de destruição e de restauração. É uma história que nos mostra quem é Deus e quem somos nós. É uma história que nos convida a nos arrepender dos nossos pecados e a nos aproximar de Deus. É uma história que nos prepara para a maior história de todas, a história de Jesus Cristo,
o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar da ira de Deus e nos dar a vida eterna. Ao explorarmos essas narrativas antigas, encontramos lições intemporais que continuam a inspirar e guiar as pessoas em sua jornada espiritual. Que este canal seja uma fonte de luz e sabedoria, conectando-nos com as raízes da nossa crença e nos incentivando a viver de acordo com os ensinamentos atemporais da Bíblia.